Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Irmãos, que na vida de vocês o Senhor conceda, que na nossa vida o Senhor nos conceda a graça de contemplar a beleza dele, assim como ele deu essa graça para Davi, assim como ele deu essa graça para os filhos de Coré, de contemplar a beleza que existe nele. Aleluia. Graça e paz do nosso Senhor, amém? Por favor, meus irmãos, acendam um pouco as luzes para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite, nessa santa noite. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. É uma carta preciosa, uma das cartas com um tom mais íntimo e mais pessoal que Paulo deixou para uma igreja. É essa aqui, a carta de Filipenses. E essa voz de Deus que falou por meio de Paulo à igreja de Filipenses é a mesma voz que continua procurando no meio da nossa geração filhos e filhas do Senhor. A Bíblia, como disse um servo do passado, não é antiga e nem moderna. A Bíblia é eterna. E a gente se reúne aqui semanalmente como comunidade de fé para reafirmar essa convicção de que é por meio da palavra do Senhor que os nossos corações são moldados. É por meio da palavra do Senhor que nós podemos contemplar a beleza dele e continuar caminhando dia após dia em direção a esse Deus com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos, sem desanimar. Porque a glória que espera para ser revelada, meu irmão, minha irmã, não pode ser comparada a absolutamente nada que a gente já viu ou vai ver nesse mundo. O texto de Filipenses, no versículo 1, vai dizer o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu, palavras de Paulo, ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo, marque essa palavra, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero
é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Anota esse conselho aí. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui o texto dessa noite, amém? Se tem um título para essa palavra, viu, Luquinhas, que eu não te mandei antes. O título é Sublime Bem. Sublime Bem. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Durante o mês de janeiro, coincidentemente ou jesuincidentemente, a gente acabou falando muito sobre essa carta. Uma carta, uma alegria que é apresentada sempre como a maior expressão daqueles que estão em Cristo. E vivem cada um dos seus dias com o coração preenchido de uma ardente esperança pela volta desse Cristo. A gente já falou sobre o contexto dessa carta em outros momentos, em outras ocasiões. Então, aqui nesse momento, o que a gente quer que você guarde no seu coração, que você tenha em mente, é que essa que é chamada de a Carta da Alegria, é uma carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos, de dentro de uma prisão romana, de onde Paulo estava esperando julgamento, que daria para ele um fim, fosse a liberdade, fosse a morte. Paulo não sabia o que ia acontecer com ele. Ele desejava rever os filipenses, isso fica muito claro na carta. Mas ele também diz que se aquela sentença o conduzisse à morte, ele sabia que morrer era lucro, porque ele finalmente estaria com Cristo. Então a gente não consegue ver em Paulo, mesmo no meio do sofrimento dele, nem uma gota de ansiedade, nem uma gota de medo, nem uma gota de insegurança, mesmo passando por uma situação que deveria dar a ele medo, ansiedade, angústia. O que a gente vê é Paulo oferecer para esses filipenses um incentivo e uma motivação para que eles encontrassem a plena alegria. É assim que o texto aqui em Filipenses 3 começa. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É assim que começa o texto, e nessas palavras de introdução, a gente percebe a razão clara do porquê de Paulo, apesar das circunstâncias que ele estava vivendo no momento, ser capaz de se alegrar e ainda motivar e incentivar, exortar outros a viverem na mesma alegria que ele vivia. Por quê? Porque a alegria dele tinha direção e sentido. Tinha origem e tinha destino. Tinha uma partida e tinha uma chegada. A alegria de Paulo, o contentamento de Paulo era o Senhor. O lugar onde ele encontrou contentamento e satisfação ao longo de sua vida foi o Senhor. Ele se alegrava no Senhor, porque ele fez de Deus a sua morada, porque ele fez de Deus a sua habitação, porque ele fez de Deus o seu lugar seguro. Ele era capaz de se alegrar no Senhor. Preste atenção, que não é alegria que vem do Senhor como se eu estivesse externo a Deus, como se o Senhor me alimentasse e se retirasse de mim, mas é uma alegria que eu encontro dentro de Deus. Quando eu estou dentro de Deus, então Paulo fala, o lugar onde você vai encontrar alegria é dentro do Senhor. Alegrem-se dentro
do Senhor. Alegrem-se no Senhor. O único lugar, irmão, irmã, onde nós deveríamos verdadeiramente nos sentir em casa. O cômodo mais aconchegante para mim, para a sua vida, deveria ser o Senhor. Porque Jesus Cristo é o lugar onde repousa toda a plenitude de alegria e de satisfação. E aqui, irmãos, é importante que nós entendamos que aqui não existe um conselho amigável. E é sempre importante, porque no nosso contexto pós-moderno, pós-verdade, geração mimimi, que a gente tem crentes feitos daquele vidrinho bem fininho, sabe? De cena, de cenografia de filme que você quebra e não machuca. Assim, vidrinho que quebra e não machuca. Porque bem frágilzinho. A gente pode imaginar que o português me dá a intenção de um conselhozinho amigável. Oh, Vivi, se alegra no Senhor. E aí a Vivi fala, não, se alegra no Senhor, vai. Vai, se alegra no Senhor. Não, irmão. Isso aqui não é um conselho amigável, não. É uma ordem. A alegria é uma ordem. E o que essa ordem significa? Porque, gente, crente não é alado. Crente não é super-humano, entendeu? A gente não passou por nenhum processo de lavagem cerebral, de lobotomia. Tem um filme antigo que chama Um Estranho no Ninho, que tinha um cara muito rebelde que pensava sozinho por conta própria e que fazia tudo para tornar a vida de pessoas de um hospital psiquiátrico melhor. E como que eles fazem para resolver aquele problema? Faz ele passar por um processo de lobotomia, porque aí ele tá o tempo todo assim. Não. Alegrar-se no Senhor não tem a ver com estar o tempo todo sorrindo. Não tem a ver com o tempo todo você tentar disfarçar a dor. Irmão, como é que você tá? Tudo na paz. Não tem a ver com isso. Não é você viver em negação à própria realidade, mas é você entender o lugar onde você habita, porque a gente sofre, irmão, e sofre muito. A gente tem muitos motivos para chorar. Não são poucos. Se você começar a enumerar esses motivos, você começa a ficar até pesaroso. Motivos para reclamar, motivos para desistir, para desanimar, o tempo todo, irmãos. E talvez os cristãos sejam um povo que sinta essa dor de uma maneira ainda mais latente. Por quê? Porque o encontro com a luz do Senhor faz com que a gente consiga enxergar com um pouco mais de clareza situações que a maioria das pessoas só vê de uma maneira turva. Então talvez a gente sinta essa dor com mais clareza. A gente não consegue abafar a dor com bebida alcoólica, com droga. A gente tem que sentir a dor todinha. Talvez a gente sinta muito mais dor. Mas a alegria, como eu disse, é um mandamento. E o que esse mandamento quer dizer? Quer dizer plena satisfação de quem um dia foi encontrado pelo sublime bem. A alegria, ela é uma resposta, uma reação permanente daqueles que estão em Deus. Porque o Senhor, conforme diz o Salmo 107:9, saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Lembre-se sempre, irmãos, uma alegria baseada naquilo que é passageiro também será uma alegria passageira. Mas uma alegria que é baseada naquilo que é eterno também será uma alegria eterna. Mas o texto logo em seguida, no versículo 2, passa para um ponto de tensão. Paulo aqui, ele vai fazer uma tripla exortação contra uma heresia que estava ameaçando a saúde daquela igreja. Filipenses, cuidado com os cães, Filipenses, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Uma tripla exortação. E sempre que a gente vê algo sendo repetido na Bíblia, aquilo ali tem a intenção de atrair nossa atenção.
Você tem que prestar atenção no que está sendo dito. Por exemplo, quando Jesus fala, em verdade vos digo. Ele está querendo enfatizar que aquilo é uma verdade acima de qualquer outra coisa, uma verdade verdadeira, verdadeiramente verdadeira. Então aqui o que ele está enfatizando é a necessidade de você tomar cuidado, um cuidado cuidadosamente cuidadoso com os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. As 3 exortações têm a ver com a mesma ameaça. E qual que é essa ameaça? A ameaça nasce lá em Atos 15:1. A igreja, ela passa de Jerusalém, um lugar onde havia praticamente 100% de judeus que se convertem ao cristianismo, e começa a se espalhar por toda a terra. E gentios começam a ser atingidos pela mensagem do evangelho. Mas aí nasce um problema, porque ser humano é bom demais em arranjar problema. E qual que era o problema? Bom, eles não são judeus. Eles não seguem a nossa lei, eles não seguem os nossos ritos, eles não são circuncidados. Então, alguns cristãos, judeus cristãos, passam a ir pelo meio dessas igrejas de gentios para, de alguma forma, tentar convencer esses gentios da necessidade de circuncisão. Mas isso não é assim uma coisa simples. O que esses judeus, esses mestres que Paulo vai chamar de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão, queriam, na verdade, era dizer assim para os gentios: ah, você encontrou com Cristo? Tudo bem. Mas tem uns passos anteriores que eu vou te contar aqui, Você primeiro precisa para depois ser salvo. Você tem que cumprir a lei de Moisés, você tem que se circuncidar, porque tem todo aí um negócio, entendeu? Não é só crer em Jesus e se render aos... Não, calma, tem uns passos aí. Essa era a heresia que Atos 15 vai mostrar muito bem pra gente, que acaba fazendo com que a necessidade de um concílio aconteça em Jerusalém, com todos os apóstolos, com alguns líderes da igreja, para decidir aquilo que os gentios deveriam cumprir, deveriam seguir para serem parte da igreja. E, obviamente, a circuncisão não estava entre esses mandamentos. Mas por que será que Paulo chama esse povo de cães, maus obreiros e falsa circuncisão? Gente, é muito interessante a gente ler a Bíblia ouvindo a voz do autor original, que além de ser Deus, o nosso Senhor, era também um homem de carne e osso como eu e você. Aqui Paulo está fazendo um trocadilho depreciativo com esse povo. Por que ele chama eles de cães? Porque o cão, naquele tempo, não tem nada a ver com o nosso pet de hoje em dia. A Nina é uma gracinha, uma coisinha muito linda, mas não tem a ver com esse cão aqui. Os cães eram animais selvagens, animais carniceiros, cheios de bichinho, cheio de doença. E onde tinha cão, era sinal de imundícia. O cão era aquele que se alimentava de qualquer porcaria. Ele não tinha muito critério para se alimentar, apesar de que os nossos cães também hoje em dia são meio assim, né? Às vezes aparece barata morta perto de casa, mas enfim, pula essa parte. Para vocês terem uma ideia, os cães, eles são nomeados lá em 2 Reis 9, na morte de Jezabel. Vocês lembram dessa história da morte de Jezabel? É tipo Game of Thrones essa história, né? Morte de Jezabel, porque ela é atirada, uma carruagem, que é a carruagem de Jeú, a carroça de Jeú, passa por cima dela, e aí, por fim, os cães vão lá comer Jezabel. E acabam com o corpo de Jezabel. Então, assim, você imagina esse tipo de cão não tem a ver com os nossos pets. Graças a Deus. Além disso, os judeus eles tinham costume de chamar os gentios de cães. Por quê? Porque os gentios eles não compartilhavam da mesma pureza espiritual e religiosa que os judeus. Então o intuito também era ofender, inferiorizar. E aí Paulo vira para esses judeus, cristãos, judaizantes, e fala: vocês é que são os cães. Mas ele também vira e fala para eles: vocês acham que estão fazendo uma boa obra em nome de Jesus, mas vocês são maus obreiros, porque ao invés de vocês cooperarem com a causa do evangelho, vocês estão a prejudicando.
E por fim, ele vai fazer um último trocadilho aqui, que é chamá-los de falsa circuncisão. No nosso português chama de falsa circuncisão, mas no original grego a palavra seria peritome para falar sobre circuncisão. Só que aqui Paulo vai chamá-los de catatome, que significa mutilar a carne. Não cortar a carne e tirar a fora, mas mutilar, que era algo que os pagãos faziam e era algo terminantemente proibido para qualquer judeu. Fala, vocês são mutiladores. Vocês acham que vocês estão praticando circuncisão, mas o que vocês estão querendo praticar é mutilação, porque vocês acham que cortar a carne vai de alguma maneira produzir salvação, sem a redenção do coração, porque o coração de vocês permanece sendo um coração carnal, carne marcada, coração carnal. Irmãos, ainda existem ao monte nos nossos dias hereges que se apropriam da causa do evangelho para propagar as suas mentiras, falando por aí que você tem que fazer A, B, C para alcançar alguma coisa de Deus, que você não recebeu tal coisa porque você não teve fé, que você não recebeu aquela outra coisa porque você não cumpriu com o seu voto, como se a minha vida com Deus fosse a partir de uma troca entre amigos, entre sócios. Irmão, se dependesse de mim e de você para acontecer alguma coisa no céu, a gente estava mais do que perdido. Mas a beleza, a sublimidade do Cristo é que a gente ainda estava morto nos nossos delitos, nos nossos pecados, distantes de Deus, separado. A gente nem pensava em Deus, a gente nem sabia o caminho, não tinha como saber o caminho. Mas Ele vem. Ele aparece, como apareceu na estrada de Emaús para aqueles 2 discípulos. Ele aparece, Ele se revela e Ele faz todas as coisas, e Ele te chama, e Ele troca as suas vestes, e Ele bota um anel no teu dedo, Ele bota a sandália nos teus pés. Ele é o cordeiro imolado que na mesa faz a festa acontecer. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre a glória dele. E se alguém te dizer alguma coisa diferente, meu irmão, repreenda e sai correndo. É heresia. Oh Deus poderoso, glórias ao seu nome. Todas as vezes, irmãos, que você quiser se vangloriar de alguma virtude sua, e olha que a gente faz muito isso. Não se vangloria não? Vangloria. É porque eu mesmo. Toda vez que você quiser se vangloriar de uma virtude sua, e você deve estar pensando em umas nesse momento, lembre-se, não existe nenhum bem em você, assim como não existe nenhum bem em mim que não tenha vindo de Deus. Uma voz antiga da igreja diz: tudo que você vê de bom em mim é Deus. E tudo que você vê de ruim em mim, aí esse sou eu mesmo. Quando vocês verem eu aprontando alguma coisa, vocês olham e falam: ah, essa é a Camila. Tá bom? Que esse sou eu mesmo. Aí Deus vai curando, vai transformando, vai matando o meu eu. Aleluia. Mas o texto não para aí, né? Em contraponto ao ensino desses falsos mestres judaizantes, Paulo ele vai falar assim no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando para aqueles filipenses: nós que confiamos em Cristo, que adoramos a Deus no Espírito e que a gente se gloria em Cristo Jesus, ao invés de confiar na carne, é que somos a verdadeira circuncisão. Porque isso aqui não tem a ver só com marcar o corpo. Não era só uma iniciação numa religião que você tinha que marcar o corpo. A agenda maligna do inferno é muito sutil a princípio e parece que é só uma coisinha que você tem que fazer, algo insignificante. Mas Paulo aqui vai revelar que no fundo essa heresia estava levando gente muito sincera, que tinha reconhecido a graça de Cristo em um momento, a confiar nas obras da carne.
naquilo que eles faziam e deixavam de fazer. E o que Paulo vai dizer sobre confiar na carne? Paulo ele vai dar um relatório de quem ele era na carne. E isso vai deixar qualquer um daqueles judeus e qualquer um de nós morrendo de vergonha. Porque se Paulo fosse no nome de sua própria carne, talvez ele teria conseguido abrir muito mais igrejas, talvez ele teria conseguido atrair muito mais gente, porque ele era nata, da nata, da nata e da nata de um currículo perfeito. E ele começa a delimitar e a explicar detalhe por detalhe de quem era Paulo na carne. Ele era um judeu da gema, assim como tem os cariocas que são lá do posto 9 da Barra da Tijuca. Paulo era um judeu da gema, circuncidado ao 8º dia, como mandava a aliança de Abraão. Judeu de nascimento, e não como os prosélitos, que davam iniciação numa religião nova, mas que não eram de origem daquela religião. Não, Paulo era um judeu desde o seu nascimento. E ele vivia num tempo que os judeus conseguiam remontar sua linhagem até os patriarcas. E Paulo não era de qualquer origem, não. Ele era da tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, de Israel, aquele filho que nasceu na terra prometida, aquele filho que se tornou uma das tribos mais poderosas de Israel, aquele filho que deu origem a uma tribo que foi uma das únicas a permanecer fiel à linhagem de Davi naquele tempo, quando o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. De Benjamim nasce aquele que dá nome para Saulo, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saulo não era fraco, não. Diante da religião judaica, Saulo, ele era um fariseu. O fariseu, irmãos, nós temos uma visão ruim de fariseu, mas a gente precisa entender que o fariseu, para aquela época, eram os tops dos tops. Eles eram admirados porque eram pessoas piedosas, pessoas que praticavam alto sacrifício em nome da lei do Senhor, gente que levava a religião de Israel muito a sério. Ele era um fariseu. Sabe aquela pessoa, você nunca deve ter sido assim, que fala assim: esse ano eu vou fazer direito, vou fazer tudo certo, vou jejuar, vou ler a Bíblia inteira um ano, não vou mais fazer os pecados que eu fazia, e ainda vou fazer um pouquinho a mais ainda. Esse ano sai do papel, meu projeto de ler a Bíblia inteira em um ano, esse ano sai do papel. E você ainda está em Gênesis 2. Religião segundo a carne não produz vida. Mas Paulo era um fariseu que conseguiu produzir grandeza dentro da lei dos fariseus. Ele era consumido por um temor, um zelo tão grande pela santidade de Deus, que antes dele ser encontrado por Cristo, no intento de fazer a obra de Deus, aquilo que ele achava que era a obra de Deus, tomado de um zelo pelo Senhor, ele começa a prestar um santo serviço a Deus, perseguir a igreja, porque ele achava que dessa maneira ele agradaria ao Senhor. Tudo que um judeu do primeiro século poderia desejar ser, Paulo era. Paulo era o melhor dos melhores antes de ser encontrado por Cristo. Mas, versículo 7 começa com um mas. E esse mas muda tudo. Mas Cristo chega na vida de Paulo. Naquela estrada de Damasco, Cristo ilumina a vida de Paulo. E naquele momento, o mundo de Paulo vira de cabeça para baixo. Ou talvez o mundo que estava de cabeça para baixo vira para o lado certo quando ele encontra Cristo. A gente precisa entender de uma vez por todas que em Cristo todas as outras coisas perdem o seu valor. Porque o texto vai continuar dizendo assim: mas o que para mim era lucro, Paulo era o melhor dos melhores e ele podia se gloriar disso. Mas ele considera isso perda por causa de Cristo.
E ele continua: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, o sublime bem, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí a gente percebe que perder tudo para Paulo não tem tom de lamento, irmãos. Muitas vezes a gente ouve história de cristãos da igreja sofredora em pontos isolados do mundo, e a gente ouve as histórias deles e enche o coração da gente de pena, né? De dó desses irmãos. O nosso sentimento é: tadinho deles, porque a gente tem tanto conforto aqui e eles estão sofrendo tanto. Mas, irmãos, o que Paulo mostra aqui não é tristeza por ter perdido tudo. E o que esses irmãos demonstram também não é tristeza por terem perdido tudo, não, irmãos. A tristeza vem da gente que tenta ficar o tempo todo retendo o nosso bem-estar, retendo o nosso conforto, porque a gente ainda não conseguiu fazer de Deus a nossa casa, porque a gente ainda não conseguiu fazer de Deus a nossa morada. A gente se sente confortável quando a gente vai viajar. A gente se sente confortável quando a gente vai para um hotelzão com tudo incluso. A gente se sente confortável quando tá na beira da piscina tomando sol com as contas tudo paga. Mas não, irmãos. Quando a gente fizer de Deus a nossa morada, quando a gente fizer de Deus a nossa casa, a perda das nossas coisas não tem mais tom de lamento. É marca de guerra. Por causa dele, você está vendo essas marcas nas minhas costas aqui? Paulo vai dizer: por causa dele eu perdi tudo. Só que eu considero esse tudo como lixo, porque eu prossigo a fim de alcançar o sublime bem, Cristo Jesus, conquistar a Cristo Jesus, pelo qual eu fui conquistado. Avança, irmão. Avança. Você já perdeu tudo por amor ao Senhor? Cadê suas marcas? Cadê as suas marcas? Cadê as minhas marcas? Por que essas caras tão fechadinhas, cheias de dor, cheias de descontentamento pelo que vocês ainda não receberam, quando na verdade nós já recebemos tudo? Por causa do Senhor, Ele diz que perdeu tudo e considera tudo perda, lixo, insignificante. Pensa no seu maior sonho. Quem aqui é pai, mãe? Pais, mães? Oh, queridos. Pense no seu maior sonho. Sua maior meta para o seu filho. Nesse momento. Vamos fazer um teste de coração. Você não precisa olhar para mim. Eu não vou olhar para vocês. Se o seu maior sonho, a sua maior meta for formar um médico, for formar um advogado, vou baixar a cabeça. Você não tem ideia do sonho falido que você está tendo. Mas se o seu maior sonho for formar um ser à imagem e semelhança de Cristo, um pequeno Cristo médico, imagina um pequeno Cristo médico. Imagina um pequeno Cristo advogado. Imagina um pequeno Cristo dirigindo um caminhão na estrada. Imagina um pequeno Cristo desse mundo sendo luz e sal da terra. Aí você está encontrando o lugar do contentamento. Talvez, irmãos, quando a gente ouve Paulo falando que por causa de Cristo ele perdeu tudo, a gente pensa nas perdas secundárias. Perdi família, perdi os meus bens, perdi os meus amigos, e muitos, sentem essa dor da perda dos amigos, ou até mesmo perdi o trabalho. Mas sabe, irmãos, que a primeira coisa que a gente
que acontece com a gente quando a gente encontra com Cristo. Sabe o que a gente perde? Vocês sabem o que a gente perde? A vida. A gente perde a vida no momento em que encontra com Cristo. Paulo, naquele caminho de Emaús, cai ao chão e ele não levanta nunca mais o olho diante da sublimidade do Senhor. Ele permanece prostrado pelo resto da sua vida. Se você não tomar a cruz e seguir a Cristo, de nada vale, irmão. E hoje a gente está num dia aqui de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos cear junto. Irmão, a primeira coisa que você perde quando encontra com Cristo é a vida. Porque quem não nasce da água e do Espírito não pode ser um herdeiro nesse reino de Deus. Então, irmão, o que é a casa? O que são os bens? O que são os amigos? Depois que você perdeu sua própria vida, você já morreu. Você já morreu. Meus pêsames ou parabéns. Porque você, quando era você mesmo, você não era nada. E agora que você não é mais nada, você é Cristo. Olha aí que coisa boa. Quando você era você mesmo, cheio dos seus currículos, não sei o que, você não era nada, você estava morto. Mas agora que você não é mais nada, que você já perdeu tudo, as pessoas podem olhar para você e encontrar um caminho da eternidade. Ganhei tudo. Aleluia. 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 O prêmio de encontrar Cristo, irmãos, não se compara a absolutamente nada que esse mundo ofereça. Talvez o seu problema não seja com dinheiro, com riqueza e com conforto. O meu problema não é esse. Mas talvez você, assim como eu, tenha um sério problema com reconhecimento, elogios, ser ouvido, ser atendido, ser percebido, ser amado. Talvez o seu problema seja de ordem emocional, mas por causa dele, dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Porque por causa dele, eu perdi tudo e considero todas as coisas como perda. O texto de João 12 vai nos mostrar um exemplo prático do que é você viver segundo a carne, se gloriando na carne, e do que é você viver segundo o Espírito, se gloriando em Deus e adorando a Deus. João 12 vai contar o momento em que Maria chega em Betânia e unge os pés de Jesus com um nardo puro e quebra aquele perfume caríssimo nos pés do nosso Senhor. Ali temos dois personagens, Judas e Maria. Judas, ao ver aquela cena, aquele homem que se gloriava na carne, aquele homem que olhava para Jesus e via em Jesus fonte de lucro, fonte de benefício para si mesmo, aquele homem que cuidava da bolsa e roubava da bolsa em busca de benefício, ele olha para Jesus e não enxerga nada ali além de um pé sujo de barro, e ele fala: é desperdício isso que essa mulher está fazendo. Mas Maria, ela sabia que ela estava diante do rei de toda a terra ali naquele lugar. Então ela enxerga aquela cena de uma perspectiva totalmente diferente de Judas. Ela enxerga aquela cena como a cena dos 24 anciãos prostrados diante do trono de Deus lá em Apocalipse, entregando as suas coroas. Ali ela estava entregando tudo que ela tinha, porque isso representa não a entrega de um perfume caro, de um nardo puro, mas a entrega da própria vida sendo derramada aos pés do Senhor. Mas Judas, olhando com um olhar carnal, só conseguia enxergar aquele pé sujo, com aquela sandália suja
igreja. E ele fala, esse Jesus, por que você está fazendo isso? Era muito mais lógico, era muito mais bom, gracioso da sua parte que se você vendesse isso e entregasse para os pobres. Como Judas era uma pessoa boa, generosa, cuidadosa, cautelosa, é porque ele não enxergava quem estava diante dele. E talvez, irmãos, a nossa dificuldade em adorar, a nossa dificuldade em nos prostrar, a nossa dificuldade em entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, a nossa dificuldade em ser fanáticos e loucos por esse Jesus, é porque a gente está olhando para ele como Judas olhou, como fonte de lucro, como fonte de benefício. Você não percebe que nas regiões celestiais, você, junto com uma comunidade de santos, está reunido na sala do trono. Você não percebe que diante de nós está o Cordeiro. Então, enquanto você não recebe aquilo que você deseja, você faz cara de malvadão para Deus. É do demônio isso que está acontecendo com você. Ai, meu Deus. Irmãos, corramos como corre o vencedor para alcançar o prêmio, irmãos. Avance, avance, avance. Vocês estão aqui, irmãos? Não assusta não, viu? A gente é doido, mas enfim, irmãos, tá tudo certo. O último versículo desse texto, que é o versículo 13, Paulo ele fala assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E sabe, irmãos, que esquecer das coisas que ficam para trás é tudo isso que o Paulo falou que ele era, tudo, esse currículo invejável. Mas, irmãos, eu quero fazer um ato de fé nessa noite. Se você puder ficar de pé, já pega os elementos aí da ceia. Aleluia. Irmãos, esquecer das coisas que ficam para trás também tem a ver com você começar a considerar como lixo e como insignificante tudo que é passageiro na tua vida. Pensa aí agora o que tem ocupado o teu coração e o que tem te impedido de adorar o Senhor e de se entregar ao Senhor, porque a tua mente está tomada de preocupação, porque o teu coração está tomado de medo, porque a tua vida está tomada de cuidados com essa terra. Pense em tudo que está acontecendo com você nesse momento. Pensa aí, irmão, pense aí, coloque aí na sua cabeça agora tudo aquilo que tem sido cuidado desse mundo, tudo. E eu quero dizer para você, essas coisas ficarão para trás. Não fique preso a essas coisas. Prossiga para o alvo. Corra como quem corre o vencedor para conquistar o prêmio. Conquistar o prêmio e cair aos pés do Senhor como Maria naquele glorioso dia caiu aos pés do Senhor derramando perfume sobre o rei. Que a sua vida seja esse perfume derramado sobre o rei. Corra para esses pés, querido. E eu garanto para você, irmão, ou melhor, eu não, porque minha palavra não vale de nada. A palavra do Senhor, o próprio Deus aqui, ó, o próprio Senhor na sua palavra, Ele garante que a satisfação em Deus vai preencher o seu coração de tal forma, meu irmão, minha irmã, que todas as outras coisas serão consideradas lixo. Oh, querido, tudo lixo. Tudo fica para trás, querido. Olha aí pro teu alvo, fecha os teus olhos e olha pro foco, olha pro alvo da tua vida. Esqueça do que fica para trás, vai. Tudo vai passar.
Tudo isso já tá passando. Quanta coisa que você já passou e que você nem lembra mais. Vai continuar sendo assim, querido. Mas aquilo que permanece, a gente pode começar a viver no dia que se chama hoje. Não perca essa oportunidade. Senhor, nós oramos por estes teus filhos, essas tuas filhas aqui. Senhor, são palavras difíceis, Senhor. Difíceis de viver, difíceis de praticar, Pai. Mas porque não tem a ver com o nosso mérito, a gente crê, Senhor, que o Senhor vai nos permitir viver todas elas. Todas as bênçãos que a Tua palavra nos garante, nós queremos viver. E são bênçãos eternas, Senhor Deus. Ajuda os Teus filhos, Senhor, a manter os olhos fixos em Ti. Amando o Senhor, contemplando a sua beleza, se livrando dos cuidados e dos prazeres desse mundo. Ajuda os teus filhos a enxergar o teu trono revestido de glória e de poder. Ajuda os teus filhos a enxergar o rio de vida que flui do teu trono. E que esse rio de vida lave os corações de cada um dos teus filhos aqui. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo teu rebanho aqui neste lugar, Pai. Encontra os teus aqui e lava o coração deles com teu rio de vida, com as tuas águas de alegria e de refrigério. Em nome de Cristo Jesus, confiamos na tua obra, na vida de cada um desses meus irmãos aqui. E lá em 1 Coríntios 11, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Pegue o seu pão aí, irmão, com os olhos fixos no alvo, irmão. Botando sebo nessas canelas aí, irmão, porque você tá preparando aí pra correr essa corrida, irmão. Você tá se preparando pra correr como corre o vencedor aí, irmão. Querido, é tempo de avançar e deixar as coisas pra trás. Então, tomando desse pão, assumindo esse compromisso com o Senhor, você come nesse momento. Você come nesse momento. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Um sangue sacrificial, um sangue de perdão, um sangue de nova vida. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam o que, irmão? A morte do Senhor até que Ele venha. Pelas suas feridas nós fomos sarados, pelo seu sangue nós fomos curados. Então nós tomamos deste sangue, assumindo o compromisso de avançar para este Senhor até que Ele venha. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Você pode glorificar Deus aí no teu lugar. Abre os seus lábios aí, querido. Começa a falar com esse Senhor aí, querido. Bebestes do cálice da salvação. Há um compromisso estabelecido, um compromisso de amor, de esperança,
Nele nós podemos esperançar, nele nós podemos nos alegrar, porque nele nós recebemos o tudo, recebemos um sublime bem. Não há mais temor no meu coração, porque Ele é o Deus que entregou todas as coisas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos lá, irmão, anda a ver esse negócio aí. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus, me sondas, conheces-me. É, Senhor. Mesmo quando falho, eu sei que ama. Eu sei que ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Irmãos, aleluia. O Senhor está me incomodando muito, irmãos, para fazer um ato aqui. Se o teu coração tem sofrido essa angústia, essa dor de saber o que é necessário, mas você não tem força, você não tem tido força, irmãos, nós vamos orar por você aqui nesse momento, para que você encontre no Senhor essa satisfação e essa esperança. Vem aqui pra frente agora, irmão, correndo, irmão, tomando a decisão de cumprir o desejo do Senhor, de encontrar com esse Deus, de viver uma vida plena com Ele. Vem aqui pra frente, irmão, porque o Senhor tem vida plena pra te oferecer, irmão. Pelas feridas do Senhor nós fomos curados. Tem vida plena pra você e pra mim, irmão. Cadê a Simone? Cadê a Simone? Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. O Senhor tem vida plena pra nós, irmão. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
se acabar, Senhor, estarei seguro, pois sei me ama, pois sei me ama. Mostra-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada a me separa. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Faça assim como quem recebe. Aleluia. E que o amor do nosso Deus e Pai, que a eterna graça do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês e que vocês possam experimentar a plenitude de viver dentro desse Deus, fazendo dele a sua morada, cheia de alegria, cheia de satisfação e esperança. Em nome de Cristo Jesus, que vocês vão na paz